E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os postulados de Euclides. Mas antes de falar sobre os axiomas e seus postulados, vamos ver um pouquinho quem foi Euclides. Euclides de Alexandria foi um professor matemático, platônico e escritor grego, muitas vezes referido como o pai da geometria. Além de ter escrito sua principal obra, Os Elementos, também escreveu sobre rigor, teoria dos elementos, proporções perspectivas, óptica, seções cônicas, geometria esférica e astronomia. Ele também fundou a Escola Real de Alexandria, estabeleceu um sistema formal para a geometria que englobava axiomas, definições e teoremas. Seu trabalho influenciou a matemática e a geometria por séculos, e seu trabalho ainda é estudado atualmente. Inicia-se com o algoritmo euclidiano para achar o máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros. Mostra uma exposição da teoria das proporções numéricas ou pitagórica. Contém teoremas significativos como o teorema fundamental de aritmética. Prioriza os números irracionais e trata da geometria sólida. Agora vamos falar um pouco sobre o que são os axiomas. Os axiomas são proposições ou afirmações fundamentais que servem como base para o conhecimento, teoria ou disciplinas específicas. Eles são considerados verdades evidentes por si mesmos e não exigem provas adicionais, dentro do contexto em que são aplicadas. Os axiomas desempenham um papel crucial em várias áreas do conhecimento, incluindo a matemática, a lógica, a filosofia, a ciência e outros campos. Autoevidência são os axiomas que são considerados autoevidentes, o que significa que não precisam ser demonstrados ou provados, pois são aceitos como verdades fundamentais. Irredutibilidade. Os axiomas não podem ser derivados de outras afirmações, eles são tomados como premissas inquestionáveis, a partir de que outras conclusões podem ser obtidas. Universalidade. Os axiomas são aplicáveis a uma ampla gama de situações e contexto dentro de uma determinada disciplina ou sistema de conhecimento. Consistência. Os axiomas devem ser consistentes entre si e com o sistema ou teoria em que são aplicados. Qualquer contradição entre os axiomas pode levar a problema lógico. E aqui temos um exemplo de sistema axiomático, que é conceito primitivo, axioma, definição e teorema. E aí galera, na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre axiomas de incidência. Logo vocês me perguntam, o que são os axiomas de incidência? São afirmações fundamentais que definem a relação entre pontos e retas na geometria. Quais são os axiomas de incidência? Vamos lá, né? Axioma de incidência 1. Dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Axioma de incidência 2. Em toda reta existem pelo menos dois pontos distintos. Axioma de incidência 3. Existem três pontos distintos com a propriedade que nenhuma reta passa pelos três pontos. Falando assim fica meio difícil de visualizar, né? Então nós vemos aqui. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Axioma de incidência 1. Ou seja, dados dois pontos distintos, ponto A, ponto B, vai existir uma única reta que os contém. Axioma de incidência 2 vai dizer, em toda reta existem pelo menos dois pontos distintos. Tá bom, temos aqui uma reta, logo vamos ter dois pontos distintos, ponto A, ponto B. Fica mais fácil de visualizar, né? Axioma de incidência 3. Existem três pontos distintos com a propriedade que nenhuma reta passa pelos três pontos. Tá bom. De cara nós visualizamos aqui, ponto A e ponto B estão ligados por uma reta, porque temos dois pontos, podemos ter uma reta que os contém, né? Mas se temos três pontos distintos, não dá para se ter uma reta. Porque se formos tentar visualizar isso, né? Vamos ver o que? Vamos ver isso aqui. Logo percebemos, né, que não é uma reta. Mas poderíamos ter sim duas retas aqui. Aí teríamos uma reta que corta A e B e uma reta que passa por C e B. E logo percebemos que o ponto B é um ponto em comum entre estas duas retas, que é o que nós vamos ver aqui no próximo exemplo.
Dadas duas retas intersectam-se quando elas possuem um ponto em comum. Se elas não possuem nenhum ponto em comum, elas são ditas paralelas, ou seja, temos aqui a reta R e a reta S. Elas têm o ponto P como ponto em comum. Temos aqui a reta M e a reta N. Elas não têm ponto em comum, ou seja, elas são paralelas. Tá, então quer dizer que se elas não têm ponto em comum, elas sempre vão ser paralelas? Pior que sim, porque se tentarmos visualizar, vamos ver aqui, ó. Sejam MN duas retas distintas, como aqui no exemplo nós temos MN como duas retas distintas. Se MN possuem pelo menos dois pontos distintos em comum, então pelo axioma de incidência 1, MN coincidem, que é uma contradição com o fato de que MN são retas distintas. Logo, MN ou possuem um ponto em comum ou nenhum, ou um ponto ou nenhum. Diz-se que se duas retas não são paralelas, então elas têm um ponto em comum, porque elas podem ter apenas um ponto em comum. Se elas não tiverem um ponto em comum, elas vão ser paralelas. Axioma da extensão. No segundo axioma de Euclides é dito que pode-se continuar de maneira única qualquer reta finita continuamente em uma reta. Isso significa que qualquer segmento de reta pode ser estendido indefinidamente em ambas as direções. Em outra palavra, uma reta não tem um fim determinado, sempre podemos continuar sua trajetória. Esse axioma é fundamental para a geometria porque estabelece uma infinitude das retas, tendo várias implicações importantes como construção de figuras geométricas, nos permitindo desenhar segmentos maiores a partir de pequenos trechos, ajudando na construção de polígonos, circunferências e entre outras formas. A base para medidas e proporções. Como as retas são infinitas, podemos trabalhar com proporções e semelhança de triângulos sem restrições de comprimento, demonstrações de teoremas e entre outros. Ou seja, ele garante que podemos prolongar uma reta para construir e demonstrar diversas propriedades matemáticas. Sendo assim, podemos concluir que, de acordo com o segundo postulado de Euclides, ele assegura que as retas são infinitas, sendo um dos pilares da geometria euclidiana. Os axiomas de ordem são afirmações que estabelecem relações entre pontos colineares. Os pontos colineares são pontos que estão em sequência alinhados em uma única reta. Se um ponto B está entre os pontos A e C, então A, B e C são três pontos distintos de uma reta. Como mostra o exemplo, não há como termos os mesmos pontos com nomenclaturas iguais ou diferentes, pois cada ponto marca uma posição única na reta. Então, se há os três pontos em uma única reta, os valores representantes serão distintos. Logo, os pontos também serão. Dados três pontos quaisquer de uma reta, não há mais do que um que está entre os outros dois. Bem, aqui não há como ter dois ou mais pontos centrais quando se trata de três pontos no total. Não tem como haver mais de um ponto no centro. Mesmo que mudemos a ordem dos pontos, ainda será apenas um central. E entre os três pontos há diferenças de valores, que por sua vez acabam diferenciando e criando uma ordem entre eles. Se o ponto B está entre os pontos A e C, B também está entre os pontos C e A. Esse axioma implica dizer que se você tem 26 pontos em uma reta, tal que o primeiro seja A e o último seja Z, começando do A indo até Z, indo de Z até a reta é a mesma e mostra que apenas invertemos os pontos, mas continuam com a mesma posição e valor. Para cada dois pontos A e C, existe pelo menos um ponto B sobre a reta AC, tal que C está entre A e B. Esse conceito ele é baseado na reta real, que é contínua e infinita. Então sempre será possível encontrar um ponto C que vai satisfazer a condição de estar entre A e B, podendo ser representado por XA mais XB dividido por 2, assim encontrando um ponto C. Axioma da medição. No quarto postulado de Euclides é dito que todos os ângulos retos são iguais entre si. Isso significa que qualquer ângulo reto sempre mede 90 graus, independente do tamanho ou posição das retas que o formam. Isso garante um padrão universal para a medição de ângulos, pois estabelece que um ângulo reto tem sempre o mesmo valor. Logo, o quarto axioma de Euclides é essencial porque define um ponto fixo de referência para medir todos os ângulos. Sem ele, a geometria não teria uma base sólida
para definir perpendicularidades, triângulos, polígonos e até mesmo conceitos fundamentais, como a soma de um ângulo interno de um triângulo. Poderemos usar como exemplo prático dos quadrados, cada um com tamanho diferentes. Pelo quarto axioma de Euclides, os quatro cantos de cada um formam ângulos de 90 graus, pois esses ângulos retos são sempre iguais independente do tamanho dos quadrados. Podemos concluir que o quarto axioma de Euclides é fundamental para garantir que a medição de ângulos seja consistente em toda a geometria. Sem ele, não haveria um padrão fixo para definir um ângulo reto, tornando a construção geométrica imprecisa. Vamos ver agora o axioma das paralelas. O axioma das paralelas, também conhecido como quinto postulado de Euclides, afirma que, por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta paralela à reta dada. Isso significa que existe apenas uma reta que passa pelo ponto dado e é paralela à reta original. Por séculos, matemáticos tentaram provar o axioma das paralelas como um teorema a partir dos outros postulados de Euclides. A falha dessas tentativas levou à descoberta de que o axioma é independente dos outros postulados, ou seja, ele não pode ser deduzido deles. Isso abre o caminho para o desenvolvimento das geometrias não euclidianas, onde o axioma das paralelas é modificado ou negado, resultando em geometrias com propriedades diferentes da geometria euclidiana. A sua aceitação como axioma e não teorema a ser provado é o que diferencia a geometria euclidiana de outras geometrias, como a hiperbólica, em que por um ponto fora de uma reta existem infinitas retas paralelas à reta dada, e a elíptica, onde não existem retas paralelas, todas as retas acabam se encontrando em algum ponto. Dentre os matemáticos que tentaram provar o axioma das paralelas, podemos citar Shakespeare. Tentou provar o axioma por redução ao absurdo, mas acabou descobrindo resultados que mais tarde seriam importantes para o desenvolvimento da geometria não euclidiana. Lobachevsky foi um dos primeiros a desenvolver uma geometria não euclidiana, a geometria hiperbólica, ao negar o axioma das paralelas. Bolyai, independente de Lobachevsky, também desenvolveu a geometria hiperbólica. Riemann criou a geometria elíptica, outra geometria não euclidiana, na qual não existem retas paralelas. Esse axioma é crucial porque ele define a natureza do espaço euclidiano. Sem ele, a geometria euclidiana como a conhecemos não existiria. Terminamos nosso vídeo por aqui. Esperamos que tenham gostado. Obrigado e até a próxima!